Paciência, né? Paciência. Vamos aí. Quem não vai herdar o reino? Lucas 12, 31 e 32. Diz assim: buscai antes de tudo o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Jesus, sementes lançadas, esperam do outro lado terra boa, para que com a junção de uma semente, quando cai numa terra boa, o resultado é uma árvore frutífera, cheia de gostosos frutos. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Repreendemos a nossa mente carnal e humana, que não solte nenhum pensamento humano, para que possamos meditar aqui nessas verdades de Deus. Oramos em nome de Jesus, e o povo mais feliz desta terra digam amém. Amém e amém. Eu queria, antes de entrarmos no texto, que é o texto de 1 de Coríntios 6, eu queria só lhe mostrar e falar algumas coisinhas nesses 10 primeiros minutos sobre algumas expressões que a Bíblia fala sobre o reino. Só no Novo Testamento, vamos colocar o Novo Testamento de Mateus para frente, vamos colocar assim. Perdão. Pelo menos pela pesquisa que eu fiz, são 133 vezes fala da palavra reino. 133 vezes fala a expressão reino de Deus, reino dos céus, ou simplesmente a palavra reino. Então, só no Novo Testamento 133 vezes aproximadamente repetida essa palavra, dizendo, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz, João Batista disse assim: está próximo o reino. Está próximo o reino. Então, João Batista está em Marcos 1,15. João Batista estava alertando sobre a proximidade de um reino. Está próximo o reino. Que reino que ele estava dizendo? Ele estava falando assim, está próximo a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então ele dizia que quando Jesus se manifestasse, o reino seria manifestado. Outra vez ele fala, buscai, em Marcos 6, né? Diz, buscai, não é João que fala. Buscai, Jesus falou isso, buscai, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então já está falando de outro reino. João fala, está próximo, é um tipo de reino. Buscar um reino, já é outro tipo de reino. Quando ele disse, quem não nascer de novo, lá em João 3, aquela conversa com Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino, outro reino. Por exemplo, Romanos 14:17, Paulo diz que o reino não é comida, o reino não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Outro reino. Paulo fala aos Colossenses 1:13, que o Senhor nos tirou do império e nos transportou para um reino, outro reino. Então nós temos que entender, quando se fala reino, são só aproximadamente 133 vezes referindo-se a reino, mas não está referindo-se na totalidade ao paraíso, ao reino celestial, a casa do Pai. Então, em algumas expressões de reino, se refere ao paraíso e à casa do Pai. Mas outras expressões de reino se refere aqui, um estilo de vida, viver corretamente. Quando João falou, Jesus vai chegar o reino, vai ser estabelecido um reino.
Paulo disse, foi tirado de um império, colocado no reino. Nós já estamos aqui ainda na terra, como é que nós já estamos no reino? Diz que nós estamos no reino do Filho do seu amor. Entendeu? Então, você tem que entender que a palavra é igual a palavra mundo. Quando fala Deus amou o mundo, aí a pessoa pensa que Deus amou o mundo, o cosmo todo, todos que estão dentro desse planeta, cosmo. Pô, se Deus tivesse amado todos, Ele salvaria todos. Todos seriam salvos. Diz que são muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então existe esse ponto que a gente tem que refletir para a gente poder ter um entendimento. Quando você não tem o entendimento da palavra reino ou da palavra mundo, a gente pensa que está falando de um tipo só. Só o mundo tem o mundo Aion, o mundo Ocumene, Aion, treva, Ocumene da luz, o planeta Terra, o mundo. Então existe aproximadamente, já estudamos sobre os 3 mundos, né? Então, quando Jesus fala, o Espírito, o mundo não pode receber. Então, diz que é o mundo que não pode receber. Se ele tivesse amado o mundo, todo mundo receberia. Então, temos que entender quando a Bíblia fala de reino. Transportado para um reino, o reino é justiça. Vamos buscar o reino. Como é que a gente busca o reino? O que é buscar o reino? O que é buscar o reino? É falar sobre as coisas de Deus, é sonhar sobre as coisas de Deus, é viver a justiça, viver a verdade, viver uma vida correta, viver uma vida digna. Então você está falando, você está vivendo sobre o reino. Mas existe uma palavra reino, que é o reino chamado a casa do Pai, o reino de Deus, o paraíso, que faz parte também dessa palavra reino. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja dos Coríntios, uma igreja muito pentecostal, muito fogo no pé, sabe? Muito mesmo. Era uma igreja que você não poderia dizer, essa igreja ela é uma igreja fria, era uma igreja pentecostal, espiritual, carismática, mas também era uma igreja muito carnal. Você vê, aonde há muita espiritualidade, pelo menos a gente acha, né? Se a gente acha que dons é sinal de espiritualidade, porque muita gente acha que ter dons é sinal de espiritualidade. E na realidade, sinal de espiritualidade não é dom, é fruto. É fruto que mostra o grau da tua espiritualidade. Dons não mostram, porque você tem aqui uma igreja, a igreja de Coríntios, que era uma igreja muito espiritual, estou aqui entre aspas, né? Muito espiritual, mas também muito carnal. Não deveria, né? Se é muito espiritual, se carisma, se dons é sinal de espiritualidade, se dons, falar em língua, pular, gritar, rodar, babar, eis que digo, eis que falo, estou vendo, eis que vejo, eis que o Senhor diz, que o Senhor fala, eis que eu sou Deus, essas coisas todas que você vê, estou vendo, estou adivinhando, oh, Deus me falou, Deus me disse, Deus me mostrou, essa coisa toda que você vê no meio do pentecostalismo, né? Esse momento carismático, que parece um espirituais demais, mas por detrás tem uma carnalidade gigantesca que foi apontado pelo apóstolo Paulo aqui na igreja de Coríntios, como hoje existe no Brasil e no mundo muitas igrejas igual a essa, que é a igreja de Coríntios. E vou te dizer com muita tristeza no meu coração, 70% da igreja no Brasil, ela é assim. Muitos dons, que às vezes as pessoas pensam que é dom, mas já por ser tão carnal, a igreja está tão carnal, pratica o espírito, pratica o carne, daqui a pouco o espírito é apagado, na realidade a igreja vive da carne, vive da manifestação carnal dos adivinhadores, dos prognosticadores, dos agoreiros. Deus está me dizendo, Deus está tirando a sepultura, tem uma sepultura, tem uma cova aberta, tem não sei o quê. Essas coisas que você escuta que parece
que é uma igreja espiritual, vou lá porque o pastor, ele fecha o olho, vê tudo, adivinha e tal. Então parece ser algo muito espiritual, choradeira, sabe, aquela coisa toda que a gente já sabe que não passa de um personagem que às vezes até a gente mesmo cai, né, nesse personagem, né? Às vezes até a gente se envolve nesse personagem. E quando a gente acorda e fala, opa, eu estou entrando num personagem. Eu não quero ser um personagem. Eu quero ser um homem nascido de Deus. Quero ser uma mulher nascida de Deus. Eu quero estar aqui para praticar o fruto do Espírito. Se Deus quiser me usar com os dons, Ele vai me usar. Mas o fruto do Espírito é o que demonstra a nossa espiritualidade. Então vamos aqui para o que é o pensamento de hoje, né? 1 Coríntios 6, 7. 1 Coríntios 6, 7. Viu? A introdução foi boa, viu? Só existe entre vós, olha aqui, ó, Paulo falando, uma igreja espiritual. Se você ler, ó, se você for no capítulo 5, você vê a igreja tendo sexo entre uma mulher e o seu enteado, ou seja, essa mulher casou com um senhor e esse senhor tinha um filho jovem, né? Que teve, quando o pai saía, provavelmente, tinha um relacionamento sexual com essa senhora e chegou nos ouvidos de Paulo. E essa mesma igreja, ela fala sobre, mais na frente Paulo vai falar sobre os carismas, né? Os dons espirituais. Então, aí está a balança, né, da igreja, né? Muito espiritual e muito carnal. E agora? Como que eu vou agir? Espiritual ou carnal? Então vamos aqui ver Paulo falando dessa situação, esse herdar. Só existe entre vós demandas. Essa palavra demandas aqui é brigas. Só existe entre vocês brigas. Já é completa derrota. Ou seja, onde a briga no corpo, você imagina, mano, minha mão direita querendo brigar com a minha mão esquerda. Quem vai sofrer? Todo o meu corpo. Então ele disse, só existe brigas, só existe demandas, e é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes injustiça? Porque não sofreis antes dano? Se você ler antes desse versículo aqui, você vê Paulo dizendo que um crente colocava um outro crente na justiça. Os irmãos da mesma igreja colocavam o outro irmão na justiça para requerer algum bem, alguma situação. Então iam diante do tribunal de ímpios e para ser julgado pelo ímpio, e um ímpio julgando dois crentes. É assim que acontece, né? Às vezes o marido e mulher que se pega dentro de casa, dentro de igreja, estando dentro de igreja, se pega, e o vizinho tem que pular o muro para tentar desapartar a briga do marido e a mulher que são crentes. E às vezes um vizinho ímpio, beberrão, que tem que entrar para poder desapartar uma briga entre crentes, que pelo menos se dizem. Então deixa eu seguir, senão eu fico aqui entre os comentários, não chego lá na mensagem. Então diz, versículo 8, mas vós mesmos fazeis injustiça. Paulo está falando de uma injustiça. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Paulo está condenando fazer injustiça e tentar prejudicar um irmão. Se você não pode ajudar o irmão, pelo menos no nome de Jesus, não prejudique. Se você não pode falar bem do teu irmão, não fale nada dele, tá? Se você não pode elogiá-lo, não critique. Se você não quer dizer algo que vai ajudá-lo, não diga absolutamente nada. Entre mudo e sai calado, você vai ganhar muito mais. Então ele diz que ele fala de uma injustiça. Aí no versículo 9 ele vai começar a apontar algo que vai fazer parte da nossa mensagem. Ou não sabeis que os injustos, pronto,
Paulo coloca essa palavra injustiça, sermos injustos. Não sabeis que os injustos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que se vocês se comportarem como pessoas injustas, vocês não vão herdar o reino de Deus? Então são comportamentos. Se vocês se comportarem como injustos, vocês não vão herdar o reino de Deus. Mas ele não fala só de injustiça. Olha o que ele diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, olha, presta atenção na listagem, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, pergunta: quem não vai herdar o reino de Deus? Pastor, está aqui quem for injusto, quem for impuro, quem for idólatra, quem for adúltero, quem for efeminado, gay, lésbica, essa palavra efeminado é isso, homossexualismo, né? Sodomitas. Se vocês pesquisar como eram os sodomitas, o lugar onde Deus mandou fogo e destruiu a cidade, duas cidades, uma do lado da outra, Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma era um povo terrível no que tange à prostituição. Então diz: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí a pergunta é essa: então quem é que vai herdar então? Quem é que vai herdar? Não sei se você prestou atenção aqui, volte lá para Lucas 12, Mateus, Marcos, Lucas 12, vem aqui rapidamente, Lucas 12, ele disse o seguinte, no versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, Jesus está falando, Deus deu a vocês um reino. Então aqui ele está falando, não é um reino terra, ele está falando de um reino, ele falou para aquele grupo lá de discípulos, olha, Deus agradou de dar a vocês um reino. Então vocês são herdeiros. Paulo chegou a dizer isto em algumas passagens do Novo Testamento, né? Primeiro ele disse em Romanos 8,17. Olha aqui. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ora, se somos filhos, vou repetir, ora, se somos filhos, entendeu? Se somos filhos, você é filho? Você é filho? Diz amém aí, você é filho? Você é filho? Diz amém. Diz amém, escreve aí, amém. Pode, escreve aí, participe comigo agora, diga amém. Se somos filhos, diz amém. Se somos filhos, estou lendo de novo, olha. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros.
Então, se eu sou filho, amém. A irmã Laura falou amém. Eu também digo amém. Se somos filhos, Nara falou amém. Bando falou amém. Então, somos filhos. Somos filhos, estou fazendo uma pergunta. Somos filhos? O bispo de Djalma falou amém. O irmão de Djalma, né? Djalma bispo, ele não é bispo, ele é o sobrenome dele que é bispo. É meu amigo da pescaria. A Adriana falou amém. A Ângela falou amém. Fátima falou amém. Salvador falou amém. Então aí, Maria falou amém. Então tá todo mundo. Ceda falou amém. Isso aí, vamos participar com o pastor. Obrigado por você participar. Então, se somos filhos, agora a pergunta. Está falando de um reino, herdar. Ó, se somos filhos, somos herdeiro. Aí o que é herdar? Se somos filhos, somos filhos. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é um herdeiro? O que é um herdeiro? Herdeiro é uma pessoa que tem ligação sanguínea ou recebe patrimônio como doação em vida. Herdeiro. Herdar. Receber por herança. Herdar uma grande fortuna. Herdar. Adquirir por parentesco ou por hereditariedade. Herança deixada. Eu sou herdeiro. Então, Paulo diz: ora, se sois filhos, somos também herdeiro. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Então eu tenho uma herança. Guarde aqui. Gálatas 3:29. 3:29, olha o que disse o apóstolo Paulo. Se sois de Cristo, primeiro ele fala para Romanos, se sois filhos, agora, se sois de Cristo, se é de Cristo, amém? Amém? Se sois de Cristo, Gálatas 3:29, se sois de Cristo, o que é ser de Cristo? Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono, Ele que me manda, Ele que me guia, Ele que me comanda, Ele que me dirige, Ele que manda eu fazer isto, fazer aquilo, Ele que fala, Ele que governa. Se sois filhos, agora, se sois de Cristo, se é de Cristo, amém. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a herança do reino celestial, paraíso, pátria celestial, terceiro céu, isto está garantido para quem, pastor? Para quem é filho e para quem é herdeiro, para quem é filho e para quem é de Cristo. Deixa eu beber água aqui. Estou aqui cheio de alegria do Espírito. Se sois de Cristo, não é se sois do Ministério Restituição, da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Pentecostal. Não, não é isso. Se sois de Cristo, se Cristo é o teu dono, se Cristo é o teu Senhor. Não esqueça que tem aquela passagem que diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos é que são de Cristo. Muitos são chamados. Deus usa quem Ele quiser. Quem Ele quiser usar, Ele usa. Não é o fato de alguém estar sendo usado que pertence a Deus. Meu Deus, é isso? Mas claro! Deus usou Faraó. Para isso mesmo manifestei em mim, em ti, o teu poder. Deus usou uma mula, Deus usou reis, Deus usou governadores, Deus usa quem Ele quiser. Não quer dizer que essa pessoa é herdeiro de nada. Quem é herdeiro, pastor? Quem é filho. Se sois filhos, amém. Se sois de Cristo, amém. Então, filhos
E sois de Cristo, não é ser de uma igreja. Eu sou da igreja A, que é minha carteirinha, ou eu sou evangelista, ou eu sou missionário, hein? Ou eu sou presbítera, eu sou bispa, eu sou pastor, eu sou apostolita, eu sou apóstolo, eu sou reverendo, sei lá, um monte de coisa que eles querem dizer. Eu sou profeta, eu sou. Não. Se sois filhos, se sois de Cristo, herança garantida. Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu tentar com a minha mente limitada, falar das coisas ilimitadas. Deixa eu tentar. Vamos dizer o seguinte. Alguém te deixou, meu pai deixou uma herança. Meu pai era rico, milionário, trilionário. A herança que ele deixou para mim, bens, muitos bens. Ele deixou para mim muitos bens. Tá lá. Eu sou o herdeiro dele, eu sou o herdeiro do meu pai. Ele deixou bens, muitos bens. Volte lá para Coríntios, tá? Volte lá para Coríntios 6, enquanto a gente vai fazendo esse comentário. Ele me deixou, já chegou a hora, meu Deus. Ele me deixou, já chegou. Ele me deixou muitos bens, muitos. Aí, eu sou herdeiro. E ele me deixou bens. Fala, meu pai da carne. Aí eu viro, mas eu sou um alcoólatra. Sou filho dele, mas eu sou um alcoólatra. Por eu ser alcoólatra, você acha que eu perco a herança do meu pai? Por eu ser alcoólatra, você acha que eu perco? Agora eu vou ter que terminar, porque senão a gente vai pensar um monte de besteira agora. As cabeças ficam doidas para ouvir eu falar alguma coisa e depois não saber o que estou falando. Mas pode ficar tranquilo que quem tem vai fazer 28 anos de ministério pastoral, sabe o que está falando, sabe da responsabilidade e do peso que tem o que eu digo. Eu sei o peso que tem o que eu digo. Então, se ele deixou uma herança, é independente se eu sou bêbado, se eu sou ladrão, se eu sou fofoqueiro, se eu sou... A herança é minha, porque quem deixou para mim? Foi o meu pai. Meu pai da carne. Então não há um requisito. Que meu pai vai fazer o quê? Meu filho não vai ter direito. Se ele for um bêbado, só se ele botar na cláusula, né? Se você for um bêbado, você não vai ter direito. Se você for um fofoqueiro, eu não vou deixar essas casas todas, esse patrimônio todo. Mas ele não botou nada nas cláusulas. Está lá. O único herdeiro, eu sou o herdeiro, mas eu tenho um monte de defeitos que eu fui adquirindo com o tempo e cada vez mais defeitos. Eu perdi a minha herança, eu vou deixar de herdar aquilo por causa dos meus defeitos que meu pai deixou? Claro que não. Porque não tinha nenhuma cláusula. Não tinha nada ali que cancelasse a minha herança. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ele disse, 2 Coríntios 6, 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão? Começou a cláusula. Começou a primeira cláusula. Os injustos não herdarão, os impuros não herdarão, os idólatras não herdarão, os adúlteros não herdarão, os infeminados não herdarão, os sodomitas não herdarão, os ladrões, avarentos, os roubadores, os bêbados, os maldizentes, os roubadores não herdarão. Não herdarão. Então aqui tem cláusulas. Tem aqui, você herdará isto se você não tiver essas coisas na sua vida. E agora, pastor? Como é que eu vou herdar? Deixa eu ver aqui. Injusto. Às vezes você comete injustiça, você que está me ouvindo aí, me vendo. Sim ou não? Coloque aí. Aí vai passar um pouquinho.
Coloque aí. Às vezes na sua vida você comete injustiça. Se você, eu sei que você é uma pessoa de Deus, honestíssima, coloque aí. Às vezes você comete injustiça na sua vida. Eu vou colocar na minha, eu já coloquei. Sim, cometo. Quem é que tem coragem de colocar aí? Às vezes você comete injustiça na sua vida? Sim. Olha lá, irmã Laura, graças a Deus, pareceu uma. Vamos lá ver. Vou repetir a pergunta. Às vezes você... A irmã botou lá sempre. Sempre, sim. Às vezes você comete injustiça? Sim. Sim, sim, sim. Todo mundo vai colocar sim. Se tiver todo mundo de coragem para colocar, vai colocar, todo mundo vai colocar sim. Que às vezes nós cometemos injustiça. Agora, se eu cometer injustiça, eu não vou fazer, não tenho reino, e agora? Como faço? Não. Se os injustos não herdarão, se eu cometo injustiça, eu sou injusto. Então, se eu sou injusto, eu não vou herdar. E agora? Quem é que já teve um momento de avareza? Quem é que já teve um momento, vou colocar aqui só, puxar só as coisas mais leves, né? De maldizente, sabe o que é maldizente? Fofoqueiro, falar da vida dos outros, fazer comentário negativo. Quem é que já fez? Todos nós. Tá fora, hein? Que mais? Avarento, maldizente, bêbado, adúltero, impuro. Impuro. Será se nenhum homem que é crente já olhou para uma mulher e já não teve uma impureza por ela estar exposta, né? Mostrando o seu corpo, já não passou pensamentos impuros na cabeça de algum homem? Pastor, e aí, você vai fazer o quê? Amém? Eu digo amém. A sua também, pastor? Claro! Eu sou o quê? Pastor, então o senhor não é pastor, não. Eu não sou pastor e tu és um grande mentiroso. Tu és um grande mentiroso, né? Grande mentiroso. Não é pequeno, não. Grande mentiroso. Aí chegou a mentira, entra na família do diabo direto. Entra direto. Mas não é isso. Então, se você for basear entrar ou não entrar no reino por causa dessas coisas aqui, quem vai entrar no reino? Aqui acho que é em Marcos, vê aqui, Mateus Marcos 10, olha aqui, Marcos 10, versículo 17, é que a parábola do jovem rico, tal, que ele pergunta, diz assim: de pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é ir para o reino. Ele perguntou: o que eu vou fazer para herdar? Aí vai. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro do céu, terás uma herança, vai herdar algo, a vida eterna. Você não quer a vida eterna? Então a vida eterna é com Deus. Terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Olha só, e ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que esse garoto era? Ele era um avarento, ele era um idólatra. Está lá em Coríntios, ele era um avarento, ele era um idólatra. Olha aqui, irmãos. Aí
os discípulos, 24, os discípulos entraram em estas palavras, e os discípulos estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu, dizendo-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Não é ter dinheiro que vai para o inferno. É idolatrar o dinheiro. É pôr a confiança nesse negócio do dinheiro. Não preciso de igreja, não preciso de Deus, não preciso de congregar, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho a minha estabilidade. Sabe? Eu sou um funcionário, já tenho minha estabilidade, não preciso de igreja para pobre, desempregado. É essa que tem na cabeça de um monte de jumento, que igreja é para pobre, desempregado e para velho. Igreja é para os herdeiros de um reino espiritual. Olha, não sei se você está acompanhando o que o Espírito está dizendo. Olha aqui. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Olha a pergunta. É a nossa pergunta de Coríntios aqui. Que se todos nós, um dia ou outro, fazemos essas coisas que está em Coríntios, a gente vai fazer a pergunta para Jesus: então quem pode ser salvo? Quem pode ir para o paraíso? Agora, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então, olhando assim, quem vai ser salvo? Ninguém. Para nós, né? Para nós, se você for calcular a salvação pelo que comete ou não comete situações, quem é salvo? Quem vai para o reino? Quem vai habitar? Quem vai estar lá? Quem vai povoar? Essa foi a pergunta deles. Quem é que vai? Então eles perguntam: quem pode ser salvo? Jesus falou: para os homens é impossível. Para os homens se salvar é impossível. Por isso que você é salvo por Jesus. Não é salvo pelo que você... Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, pastor? Calma, irmão. Eu tenho que passar porque eu tenho que chegar até o fim, que senão vai ter uma interpretação aí duvidosa. Então Pedro, 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade te digo que tinha deixado... olha eu abrir mão aqui. Tornou Jesus: em verdade te digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos, campo, com perseverança no mundo e por vir a vida eterna. Então, quando você abre mão de pai, de mãe, de mulher, de filho, de neto, tem gente que não abre mais, não abre. Tem gente que a família é Deus para a vida, a casa é Deus, o patrimônio é Deus. Então, se eu for calcular, essas pessoas não são salvas. Essas pessoas não vão, estão perdendo tempo dentro das igrejas, porque não são salvas. Para nós, é impossível achar que essas pessoas... Para mim é impossível achar que eu sou salvo, que eu cometo falhas. E você, olha-te no espelho, dá uma olhada na sua cara, dá uma olhada na sua... pisque os teus olhos, feche os teus olhos e feche por um segundo e pense em você. Quem é você? Se você realmente merece reino de Deus. Se você for sincero, você vai dizer: claro que não. Claro que não. Claro que ninguém merece. Então, volte lá para Coríntios para a gente fechar o pensamento. 6, 1 Coríntios 6, 9. Agora nós vamos até o 11 e quarta-feira a gente volta. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Pergunta.
E não vos enganeis, os impuros, idólatras, adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão. Agora, deixa eu beber um pouco de água. Agora, hein? Tais fostes alguns de vós. Olha o que aconteceu, hein? Olha o que aconteceu. Mas vos lavastes. Não foi eu que me lavei. Alguém me lavou. Mas vos lavastes. Agora, hein? Mas fostes santificados. Alguém te lavou, alguém te santificou, fostes justificado, alguém te justificou, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, esta obra, quando ele diz, tais fostes, não é que você deixou completamente de falhar. A Bíblia diz, fostes lavados. Eu já fui lavado. O sangue de Jesus já me lavou. E o sangue me santificou. O sangue me justificou. Aquele que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Romanos 8:30. Irmãos, isto aqui é uma sabedoria divina. Aos homens, os discípulos falaram, o cara era rico, não vai para o céu. Ele não vai para o céu porque ele era rico. Ele não quis o reino porque ele amou mais. Ele escolheu amar mais a riqueza. Jesus não queria nada dele. Se ele falasse assim, eu vou vender tudo, Jesus ia falar assim, não precisa, agora eu sei. É igual o Abraão, né? Deus pede o filho a Abraão e Abraão vai até as últimas consequências. Na hora H, que ele vai matar, oferecer o filho a Deus, sangrar o filho para oferecer a Deus, na hora Deus falou, não, Abraão, eu sei que você me ama, porque o amor, ele é demonstrado. O amor não é só falar. O amor, ali Abraão demonstrou verdadeiramente que ele amava a Deus acima de qualquer coisa. Não é o caso da gente, né? A gente ama mais qualquer coisa do que a Deus. Qualquer coisa, amado. Qualquer coisa. São as coisas mais simples, mais, sabe, sem nenhum valor, que nos tira do alvo, nos tira do caminho, faz a gente desistir dos projetos de Deus. As coisas que não tem nenhum pingo de valor, de nada. E como é que a gente vai ser herdeiro de alguma coisa tendo esse tipo de vida? Por isso que nós somos todos salvos pela graça de Deus. E isto não vem de vocês, não vem de mim, não é produzido por ninguém. É um presente de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. Os salvos já vêm carimbados como salvos, porque são filhos. Se sois filhos, se sois de Cristo, ele não está dizendo que você não vá cometer nenhum erro. Ele também não está dizendo que você deve ficar nos erros. Ele também não está dizendo que se você falhar, que você vai para o inferno. Ele também não está dizendo isso, nem eu, nem você, nem ninguém tem essa capacidade de dizer. Ninguém. Porque eu vivi uma vida totalmente desprovida. Mas agora o Senhor não faz. Claro que eu não faço aquilo que eu fazia, mas eu cometo as minhas falhas, que são reprovadas também por Deus, que me tira a salvação, que me tira o reino, se fosse pelas obras. Mas como não é pelas obras, é pela graça, não me tira o reino. Quem é que não vai então herdar? Quem não tem o nome escrito no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Quem não foi achado lá será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai ser lançado.
Então, abençoados, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, eu peço a Deus que Ele me dê mais um tempo aqui na terra, para que eu possa voltar falando, sabe, das coisas de Deus. Então o Senhor está dizendo que a gente pode pecar à vontade. Paulo falou em Romanos, nós estudamos ontem, né? Você que esteve lá estudou. Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Paulo falou, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Porque há nos filhos disciplina, correção e açoite. No Hebreus capítulo 12, está lá. Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita. E se alguém esteja cometendo carnalidade em cima de carnalidade, não acontece nada. Porque sois bastardos, Deus não trata com bastardo. Está lá. Então, se Deus não trata com bastardo, para que eu vou me desgastar com bastardo? Se Deus não tem nada a ver com bastardos, para que eu vou tentar converter ou convencer ou mudar o bastardo? Não vou. Paciência, eu vou seguir a minha vida pregando o Evangelho. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo e praticando porque vocês são de Deus, porque vocês sois de Cristo. Se sois filhos, se sois de Cristo, entendeu? Se sois filhos, se sois de Cristo, um tipo de comportamento, você tem um tipo de comportamento. Aí você é convidado, você mora numa favela, tem uma linguagem chula, palavrão. Eu sei que tem gente da favela que tem uma linguagem decente, mas a maioria tem uma linguagem chula, palavrão, de boca, sabe? Aquela mal postura, come com os pés, bota o pé na mesa e tal. Aí você é convidado para morar num palácio. Você tem que mudar a tua maneira de viver, aprender uma maneira nova para viver no palácio. Então nós estamos aqui nesta terra aprendendo com a palavra de Deus a viver no palácio. Quando nós estivermos indo para lá, já estejamos aqui nos preparando para esse momento. Certo que a gente não vai alcançar a totalidade ainda, porque ainda temos o nosso corpo de humilhação. Ainda não estamos igual ao corpo de Cristo, mas teremos um corpo glorificado. Tá bem, queridos? Senhor Jesus, eu creio que lá do outro lado, o Senhor, a rádio, os aplicativos, todas as redes sociais que nos acompanharam nessa 1h20 de programação, de 50 minutos de palavra. Eu sei, Senhor, que essa palavra vai ajudar muita gente. Tem muita gente envolvida com homossexualismo, com lesbianismo, com adultério, que é impuro, que é ladrão, que é avarento, que é bêbado. Por praticarem estas coisas, viverem nisto, não congregam, não vão ouvir. Estão pensando que estão totalmente perdidos. Mas a tua palavra, como o Senhor me alcançou, que eu vivia nisto. Ele disse, tais fostes alguns de vós. Fostes. Mas o Senhor lavou, o Senhor santificou, o Senhor justificou. E uma coisa que foi santificada, justificada pelo Senhor, nenhum homem pode condenar, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro, Pai, para que os teus filhos entendam e recebam isto em nome de Jesus. E o povo de Jesus, digam amém. Não sei o que aconteceu com o Facebook aí, que sumiu um monte de gente aí, né? Deixa eu me despedir aqui dos irmãos, das rádios. Facebook deve ter caído, né? Para alguns, deve ter caído. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deixa eu me despedir dos irmãos. Amanhã eu vou estar às 19h30 lá no Ministério Restituição. Às 15 horas já estou por lá. 15 horas, quem quiser um atendimento de 15 às 18 horas, eu atendo no Ministério Pastoral, converso com você, oro com você. Você está me ouvindo pela rádio, de 15 às 18 horas eu atendo vocês, tá bom? Pode estar lá terças e quintas, a partir das 15 horas, atendimento pastoral. Eu vou estar ali atendendo, para a glória de Deus. E às 19h30 é o nosso culto abençoado, em nome do Senhor. Eu aguardo você na rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Águas do Rio, né?
venha estar conosco, terças e quintas, 7h30, domingo, 9 e 18 horas e 30 minutos, todo primeiro sábado do mês. Nós temos ali o culto das mulheres, chamamos o culto dos aniversariantes do mês. Tá bom, queridos? Você que está aí pela rádio, beijo para vocês. Fique aí com a programação da rádio. Amanhã eu quero conhecer vocês em nome do Senhor, tá bom? Nós vamos ter aí uma mudança na rádio, em nome de Jesus. Estamos só esperando aí aprontar algumas coisas, tá bom? Glórias a Deus, glórias a Deus. Transformação do corpo aqui, ó. Transformação do corpo aqui, ó. Transformação do corpo está passando nos aplicativos. Agora vamos aqui para 94.5 e a 92.1. Vamos colocar aqui também para tocar aí a programação. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Cristo nosso Senhor. Beijo para vocês aí da rádio, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A oração aqui. Salta aqui a oração. Pronto. Acabou aqui essa parte. Deixa eu me despedir aqui dos irmãos aqui do Facebook. Família Restituição, família mais linda do mundo, família mais fiel da terra, porque Deus tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes a palavra, a água da palavra, mas fostes santificados. Estamos sendo santificados. Já estão santificados, né? A Bíblia diz que santos é aquele que Deus separou, santificados e justificados, perdoados em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amanhã aguardo vocês, toda a família Restituição. Vamos ter aquele momento glorioso de louvores ao Senhor, de cânticos, de música, de aplausos, de glória, de Abba Pai, de aleluias, de dizer que Ele é bom, que Ele é glorioso, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, que Ele está no controle de tudo e de todos, tá bom? Espero por vocês amanhã às 7h30 da noite. Qualquer coisa, só me ligar, manda um WhatsApp, estamos aí com vocês. Beijo para todos, tchau, famílias Restituição, beijo, tchau, 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 tchau e tchau.